Fala meus bons, fala minhas buenas, saudações alvinegras. Videozinho novo aqui no canal, certo? Hoje a gente vai abordar um assunto que vários outros canais estão falando também, inclusive a própria imprensa, né? A imprensa profissional está falando sobre esse assunto, que é a questão do público baixo no Campeonato Cearense e em especial com relação ao primeiro jogo da final, né? Que foi ontem, empate do Ceará em Fortaleza, 1-1. E hoje a gente vai abordar, né, esse assunto. Quais serão os motivos? Eu gosto de consumir bastante os assuntos que tem no YouTube, né? Inclusive da imprensa tradicional também. E muitas abordagens com relação a esse tema. E eu quero trazer aqui para vocês a minha visão sobre o que eu acho que pode ser. Será somente liseira? Pois é. A gente sabe que o futebol hoje se tornou algo muito caro, né? Jogadores ganham muitos salários, treinadores, enfim, tudo é na base dos milhões e bilhões hoje no futebol, né? Automaticamente, quem acompanha o futebol vai precisar também, né, pagar um pouco mais. Ontem, por exemplo, o ingresso mais barato era um ingresso de R$ 60, né? R$ 60, isso só o ingresso, né? Mas aí você tem que ver também, para o torcedor chegar até lá, né? Ele vai pegar, seja um transporte de aplicativo, seja transporte próprio, né? Tudo isso tem custo. Então, assim, por baixo, certo? Um torcedor, para poder acompanhar o jogo de ontem, ia gastar no mínimo R$ 100. Isso se ele não tomasse sequer um copo d'água. Se ele só fosse para o jogo, chegasse lá, pagasse o ingresso, chegasse até o local, ele ia ter um custo de no mínimo R$ 100. Você acha que R$ 100 é um preço bom ou é um preço alto? O que é que você acha? Coloca aqui nos comentários, certo? Me diz aí o que é que você acha. Se R$ 100 é um preço ok, né, para você, ou se realmente o futebol hoje está caro. Eu quero trazer uma informação bem interessante, sabe? Quem postou essa informação foi o nosso amigo Mauro Bastos, né, lá no X. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês acompanhar lá a postagem que ele fez referente à média de público dos últimos anos, as menores, na verdade, as menores médias de público dos primeiros jogos da final do Campeonato Cearense, certo? Tem um dado bem interessante. Geralmente o primeiro jogo das finais, certo, do Campeonato Cearense, o público realmente é mais baixo, né? O público de ontem, certo, que foi 20 mil e alguns quebrados aí, ele foi o 11º público, certo, das primeiras finais. Então, assim, você percebe que não é também assim uma coisa tão absurda, né? Para você ter ideia, a final que teve maior público foi em 2006, né? Naquela época o Fortaleza estava na Série A, né? O Ceará estava cambaleando, né? Foram dois jogos bem difíceis, inclusive o Ceará foi campeão naquele campeonato, mas o maior público foi justamente esse, né, em 2006, da primeira final, que foi em torno de 44 mil pagantes, certo? E o menor público, eu trouxe, né, principalmente na era moderna, foi em 2018, com um público de 17 mil pessoas. Eu até dei uma pesquisada para tentar entender, mas não encontrei nada assim. Eu lembro que o Fortaleza estava na Série B, tinha acabado de subir, né? E o Ceará estava na Série A. Não sei exatamente o motivo, mas esse foi o público de 2018, né? Na era moderna foi o menor que eu achei. Então, assim, trazendo para a primeira final do Campeonato Cearense, não foi um público muito diferente do que acontece, né, nos anos anteriores, entendeu? Foi um público ok, né? Mas se o Campeonato Cearense, de fato, ele está com um público baixo, eu fiz uma pesquisa breve, certo? E realmente a média de público desse ano é uma das piores, assim. É público menor do que 3 mil pessoas, entendeu? Assim, eu nunca tinha... Para você ter ideia, os anos anteriores, até dei uma nota aqui, ó, 2024, a média geral, né, foi 6.500, 2025, 5.207, e a desse ano, a média tá 2.977 pessoas. Assim, daí você tira que, de fato, certo? A média de público geral tá muito baixa mesmo, né? E
como eu já falei, a média pelo público da primeira final, ok, não está muito abaixo do que é o normal, certo? Mas a média geral do campeonato realmente está muito baixa. E aí fica o questionamento, por quê? Por que a média do campeonato cearense desse ano está tão baixa, né? Eu até brinquei no começo do vídeo, né? Será que é liseira? Pode ser também, né? Geralmente ali as empresas pagam no quinto dia útil, né? As pessoas não tinham recebido ainda a grana e tal. Mas assim, sabe? Eu acho também que tem outras questões, né? Eu acho que é um conjunto, assim, até porque as coisas nunca são um motivo só, né? A gente sempre tem que fazer uma análise geral, né? E eu percebo que a questão da violência, né? Os últimos acontecimentos, que todo mundo sabe, não preciso nem eu falar aqui no vídeo, mas assim, isso afasta muito o torcedor, certo? Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Então assim, eu levar meus filhos para um final de campeonato cearense, acontecendo o que aconteceu no último jogo, não tenho a menor possibilidade, entendeu? Até só você já fica meio, né? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque é difícil, é difícil. Não é fácil você decidir que vai pro jogo, né? Tendo acontecido o que aconteceu, né? Então, violência, sem dúvidas, é um ponto que a gente precisa observar. Então, vamos lá, né? Falta de dinheiro, violência. Tem um motivo que muitos canais, até do Ceará mesmo, eles têm trazido, né? Essa questão de faltar comunicação. Eles acham que o time não está se comunicando com a torcida, né? De fato, existe, né? Assim, a diretoria atual, assim, ela tem uma dificuldade enorme de comunicação com o torcedor, certo? E assim, na minha opinião, não tem jeito, certo? É deles, assim, não adianta você ficar cobrando uma coisa que eles não vão entregar, certo? E a diretoria, ela tem essa dificuldade, certo? Aparentemente não se esforça para tentar ter essa comunicação com a torcida, né? Eles não se esforçam, para eles assim, tá ok, né? E eles não vão, pelo menos na minha visão, acho que eles não vão buscar essa comunicação, seja da forma que for. De fato, você mostrar para a torcida, certo? O que é que o time quer, né? O que é que o time está buscando, né? E isso, sem dúvida, é tão inflamado na torcida, certo? Mas assim, será que é só isso mesmo? Embora a comunicação seja importante, o fator campo sempre vai ser o principal. Não adianta, sabe? Enquanto você não entregar, né, futebolisticamente falando, resultado mesmo, né, sempre vai ter esse ato, né, entre a torcida e o clube, certo? Porque assim, a partir do momento que você não entrega, certo, o torcedor ele fica sem motivo, né? Ah, eu vou lá e tal. Sim, e aí, o que é que vai acontecer, né? Eu confio nesse time, eu confio nesses jogadores, eu confio nessa diretoria, né? E sem dúvida, os resultados do ano passado, eles foram, sem dúvida, responsáveis, né, pela essa piora, né? Esse aumento, o aumento desse ato entre torcida e clube. Então, acredito que ter de fato essa construção, né, da ponte, né, que faça essa ligação, os resultados vão ter que aparecer, certo? E claro, ser campeão cearense é importante, sabe? Mas assim, os clubes cearenses hoje em dia, né, eles estão no outro patamar, então assim, a gente precisa, né? É certo isso, a gente precisa dar um passo a mais, sabe? A gente precisa ter uma conquista a mais, né? A gente precisa ter os 15 minutos de fama que o próprio Ceará já teve, Fortaleza também anda tendo. Qual torcedor que não se sentia feliz, né? Em 2022, quando o time conseguiu fazer aquela campanha histórica, né? Na Sul-Americana, onde a gente conseguiu fazer a melhor de todas as campanhas, foi a melhor campanha, né? Da fase de grupos. Então, assim, isso por si só cria essa ligação, isso por si só cria essa comunicação, entendeu? Então, assim, se o time não responder, não mostrar, der esse resultado que o torcedor tanto quer, esse ato ele vai continuar se abrindo e vai tornar, né, essa ligação clube-torcida sempre um pouco mais distante, né? E, claro, a televisão, ela tira muito público, entendeu? Se você está em casa, no conforto da sua casa, tomando seu negocinho, né? Aquele tira-gosto, enfim, isso tudo soma, né? E faz com que os públicos
faz com que os públicos estejam baixos, né? E aí vem aquela questão, né? E para melhorar, o que é que precisa fazer? Eu acho que é isso, certo? Basicamente, precisa, né? Ter essa ligação novamente, principalmente referente à custo. Eu falo muito pela torcida do Ceará, sabe? O Fortaleza até, tipo assim, teve muitos momentos bons, né? Mas mesmo assim não conseguia preencher estádio, não sei o motivo, certo? O Ceará, por exemplo, o Ceará mesmo não brigando praticamente por nada, né? Até brigou, né, pelo rebaixamento e foi rebaixado no final. A gente conseguiu a sexta melhor média de público do Campeonato Brasileiro, né? E a maior média de público de um time cearense no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, a gente percebe que a nossa torcida tem muito potencial, entendeu? Imagine se fosse igual o Fortaleza, que em 2024 brigou pelo título, né, do campeonato, e a média não passou ali dos 25 mil, né? Então é isso. Em especial, a torcida do Ceará precisa dessa ligação, dessa reconstrução, das conquistas, né? Eu espero que inicie através do tricampeonato, né? A gente precisa ser campeão e que a ligação comece a partir desse momento, né? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês gostem. Fico muito feliz pelas pessoas que acompanham o nosso canal, que assistem aos nossos vídeos, que deixam um like, certo? E eu faço mais um pedido. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, faz aí a tua inscrição, né? Se inscreve no nosso canal. A gente vai ficar trazendo sempre novos vídeos e eu espero que vocês estejam gostando. Pessoal, forte abraço, tamo junto, saudações alvinegras.